Obrigado, Dalton. O legal desse debate é que a gente vai ficando cada vez mais confuso, né? Porque realmente não tem, né? Tem deflação, tem inflação e tem um cenário de inflação e deflação ao mesmo tempo. Quer dizer, apareceu agora um terceiro cenário que é derivado da ilustração que o professor Miller falou, que é a pirâmide invertida, onde a base da pirâmide é a base monetária, que é o que o Fed pode provocar, um pouquinho acima está o famoso M1, que é o dinheiro da economia, o que gera, vamos dizer, a inflação de preço ao consumidor, mas nessa pirâmide invertida, o que está acima são os ativos, né, que é o que a gente chama M2, M3, M4, etc., e os ativos formam uma categoria diferente de preços que podem ter, perfeitamente, como o Dalton afirma, um comportamento distinto dos preços que a gente captura nas cestas de inflação que seriam relacionados com o M1. Né? E só lembrando também que o M1, como foi falado pelo Leônidas hoje de manhã, do método de cálculo da inflação, e você apontou, Dalton, eles costumam mirar para um índice de inflação nos Estados Unidos e vários outros países, e parece que de novo agora no Brasil vai começar, que é a inflação central, né? O tal do core inflation, que eu costumo brincar que é feito por economistas, né, que exclui alimentos e exclui energia, certo? Exclui eletricidade. Foi feito por economistas que não comem e não usam carro e não tem luz em casa, certo? Então, essa é a dinâmica que nós temos, mas a gente tem mais ou menos 15 minutos. Até o final do nosso debate, a gente precisa saber o que o pessoal vai comprar, né? Se vai comprar ouro ou vai vender ouro, se vai comprar títulos ou vai vender títulos, e é isso que eles querem saber. Então, esse é o grande desafio, e eu vi que tem uma pergunta na plateia, do André. Hélio, a pergunta é justamente nesse sentido, para o Dalton, e aí também ouvi o professor Miller. Ok, nesse cenário de dúvida, né, tem tudo para a inflação acontecer, faltando riscar o fósforo, e na visão do Dalton, esse fósforo, mesmo que aceso, ele não vai pode não dar a explosão que se imaginaria. Muito bem, onde se preserva? Que ativos, né, poderiam minimizar nos próximos 5 anos perdas? Bom, eu acho que, sem dúvida alguma, não vai ser surpresa para ninguém, quer dizer, ouro é o ativo por excelência num caso deflacionário. É o ativo por excelência num caso hiperinflacionário. Eu tenho dúvida se é um caso de se comprar ouro na hipótese de inflação baixa. A história não é muito favorável a essa possibilidade, mas eu acho que é uma possibilidade mais remota. Então, eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma que o ouro devia ser parte central de qualquer carteira minimamente fundada em algum fundamento econômico, não necessariamente austríaco. Quer dizer, se você precisa de um hedge, você não sabe muito bem para onde você está indo, quer dizer, o ouro, ele te dá, para mim, ele te dá isso de graça, porque ao mesmo tempo que ele é um hedge, ele também propicia um ganho de capital. Então, isso não há a mais remota dúvida. Num cenário de deflação, eu acho que você pode comprar bonds, você pode comprar títulos americanos. Por mais 2 anos, talvez, 3 anos, eu não consigo ver um imediatismo dessa resolução dos problemas nos Estados Unidos. A não ser que alguém aqui me convença que há a caminho, rapidamente, um ajuste fiscal intergeracional nos Estados Unidos. Aí sim, aí vai ser o desmonte final de qualquer dessas posições. O ouro ainda se daria razoavelmente bem no médio e longo prazo. O maior problema que eu vejo hoje, e a única proteção que eu tenho, é ouro por um motivo quase que contábil. Quando você tem uma desalavancagem de crédito, você faz o write-down, né? Você faz a baixa contábil do ativo e do passivo. Aí que propõe, qual é o único ativo do mundo que não é contrapartida de ninguém? M1 lá tem uma contrapartida, a dívida do governo tem as famílias, tudo tem uma contrapartida. O único ativo que não tem, o único ativo que não é passivo de ninguém outro, de ninguém mais, é ouro. Então, essa razão, vamos chamar contábil, é o grande motivo para você ter ouro, num ambiente de incerteza como o nosso, né? Ações, eu diria que
você tem que ver um real business cycle, né? um momento muito favorável que eu não vejo, né? Acho que a gente tem, no Brasil, ainda muito valor escondido em companhias, porque a gente tinha taxas de juros reais, que eram 25% ao ano, foram para 10%, foram para 8% e ainda são 7%. A capacidade de extrair valor de companhias assim, no médio prazo é absolutamente infinita aqui. Quer dizer, a gente tem uma equitização muito baixa, então eu não sou tão cético com a conta Brasil. Nos Estados Unidos, eu não compraria ações, sob hipótese alguma, nesse momento. Eu acho que precisamos deixar fora a situação de Japão, porque o Japão é, em vários aspectos, incomparável com a situação dos Estados Unidos. A diferença é muito grande, especificamente em relação ao mercado financeiro. O Japão entrou e continuou a ser o maior creditor do mundo durante a crise. Os Estados Unidos estão entrando na crise como o maior debitor do mundo. É uma diferença fundamental da posição do sistema financeiro. Segundo, os Estados Unidos têm uma taxa de poupança insuficiente para financiar a sua dívida. Os japoneses, durante a crise também, tinham ainda excesso de poupança, incluindo financiando sua dívida crescendo do governo, porque foi só nesta forma possível que o Japão podia continuar a ter superávit na conta corrente, que também é totalmente diferente com os Estados Unidos, que tem já desde os anos 80 déficit na conta corrente. Assim temos uma situação totalmente diferente. A situação dos Estados Unidos tem realmente semelhança à situação dos países da América Latina, quando entravam na crise dos 80, né, com insuficiente força de exportação, insuficiente força e potência de poupança para manter a dívida excessiva. E, além disso, o que piora ainda mais a situação nos Estados Unidos é que agora acho que o terceiro ou quarto guerra que está começando, se incluímos Líbia, que custa claramente todos os dias uma fortuna, sem lucro no mesmo sentido, que em sua vez também tem impacto forte sobre o aumento do preço do petróleo e, no mesmo tempo, uma cada vez mais crescente desconfiança no dólar. A China está falando abertamente que não vai aceitar mais, que procuram uma outra forma de pagamento. E este, por exemplo, pode ser tipo de catalisador. Se China decide não queremos mais aceitar os dólares ou alguns países que exportam petróleo, e neste momento, quando os Estados Unidos precisam realmente pagar propriamente a conta de petróleo, é o sinal não de inflação, mas agora claramente de hiperinflação. Obrigado, ambos. Tem uma pergunta aqui do Perinja. Hélio, eu quero cumprimentar primeiro os organizadores do evento, na tua pessoa, e o pessoal competente para falar sobre essa parte prática da economia, vamos dizer, e das finanças, né? Mas o Dalton, como é, logicamente, a figura do professor Miller e do Dalton, que eu já tenho um histórico bastante grande da competência dele no mercado financeiro, né? Mas eu queria, o Dalton trouxe um aspecto ali num quadrinho dele, onde diz assim, o Fed não conseguiu ser ativo. Bom, essa é uma primeira, porque ativo em geral a gente diz ativo é uma coisa positiva, uma coisa boa. Eu tenho ativo, digamos, e não passivo. Então, como um ativo, né, eu fiquei, digamos assim, interrogando se de fato, como é que você imagina aquilo, né? Segundo, digamos assim, como esse aspecto de hoje, por exemplo, recessão
então aquela queda brusca da quantidade de dinheiro, digamos, na economia, né? Como é, quando que aquilo definitivamente vai levantar? Milton Friedman diz assim, it's a temporary abode of purchasing power. Ou seja, significa que cedo ou tarde, o Friedman, que é um monetarista, e nós dissemos, como austríaco, que categoricamente ele volta, veja só, o mal, quando o Fed entra, vamos dizer, tentando equilibrar aquele dinheiro, vamos dizer, 100 ficou curto, aí entra o Fed e diz assim, bom, vou entrar com 100, logo, logo ele fica em 200, inevitavelmente, isso diz praxeologicamente a ciência da ação humana. Era só esses dois aspectos que eu gostaria de... Mas é uma pergunta? Já comentou, é isso? Já. Então tá bom. Temos mais uma pergunta?